Olá, tudo bem? Você que é economista ou bacharel em economia, eu não sei qual a área que você quer atuar. Eu sou formado em economia, sou registrado no Conselho Regional aqui do Amazonas, onde eu fui presidente, e eu te garanto que a área de projetos pode ser bastante rentável. Por que eu sei disso? Quando eu era aluno de economia, quando a gente entra na faculdade, eu acho que talvez você também, você entra meio perdido, você não sabe exatamente qual a área que você vai atuar, e pelo menos isso aconteceu comigo. Só que eu comecei a observar que aqueles professores que trabalhavam com projetos tinham carros diferentes, tinham roupas diferentes, tinham canetas diferentes, ou seja, eles ganhavam muito dinheiro. E eu comecei a me interessar por essa área. E quando eu me formei, eu fui diretamente trabalhar com projetos. Só que eu tive uma surpresa desagradável. Que surpresa foi essa? Primeiro, quem sabia não ensinava. E os bancos também não passavam conhecimento. Mas mesmo assim eu tive coragem e comecei a fazer os projetos e os projetos eram reprovados. Nem aceito pela primeira análise eram. A minha sorte, que eu também casei com uma economista, e a economista Amanda, ela era a número 1 da sala. E, logicamente, ela foi convidada para trabalhar numa consultoria. E aí, eu lembro como se fosse hoje, ela aprendeu a fazer o projeto, na época era minha namorada ainda, e eu falava para ela, assim, olha, eu não estou conseguindo, não estou acertando a metodologia, o meu projeto está sendo rejeitado. E ela começou a aprender e ela começou a me ensinar. Ela pegava o conhecimento na consultoria e ela passava para mim e nós começamos a fazer os projetos e até que a gente teve o primeiro projeto aprovado depois de anos eu tentando sozinho. E esse projeto foi aprovado, eu lembro como se fosse hoje a alegria que eu tive, né, em receber aqueles honorários. Não sei se você sabe, os honorários podem ser cobrados de 3% a 5%. Então, assim, um projeto de R$1 milhão, você recebe 30 mil ou 50 mil de honorários. Então, é realmente um dinheiro muito interessante, né, para quem atua nessa área. Então, eu aprendi através da Amanda, que foi para uma consultoria, mas a grande maioria das pessoas que se formam em economia acabam indo para outra área ou simplesmente param de trabalhar com a economia porque não conseguem entrar no segmento. Quando eu fui presidente do Conselho Regional em 2013, eu tive a noção de números, né, onde uma turma de 40 alunos, apenas 1 ou 2 se registravam para trabalhar com projetos. Eu não sei se você que está me vendo, não sei qual a sua cidade, mas isso é uma média nacional. E a gente parou para pensar, eu e a Amanda, por que as pessoas realmente não trabalham com projetos, já que é uma área tão lucrativa. E sabe por quê? Justamente por causa daquela mesma dificuldade que eu tive no começo. As pessoas não ensinam, você entra até no site do banco, tem lá um roteiro de projetos, só que você não sabe como é que ele é interpretado, qual é a maneira que você tem que defender, qual o estilo de estudo de mercado que você tem que colocar para agradar o analista. Então, em 2015, nós lançamos aí um treinamento chamado Manual do Projetista, onde nós tivemos na primeira turma mais de 100 alunos que aprenderam a fazer projetos e tiveram a oportunidade de entrar no mercado também como projetistas. Nós estamos já na 5ª fase, a gente continua fazendo esse treinamento porque a gente acha que a pessoa que passou 4 anos ali sentada numa faculdade, às vezes até mais, enfrentando todo o curso, que a gente sabe que o curso não é fácil, macroeconomia, microeconomia, né? Você conseguiu vencer tudo isso, se formou, né? O que fazer quando você está no mercado de trabalho? Você fica perdido, que isso eu posso te afirmar porque aconteceu comigo, né? A Amanda foi a grande salvadora da pátria porque compartilhou o conhecimento que ela teve dentro de uma consultoria econômica, né? E a gente sabe que conseguir vaga dentro de uma consultoria econômica é muito difícil, né? Eu tenho uma consultoria hoje, já há muitos anos, para a gente abrir uma vaga aqui é muito difícil porque a gente acaba produzindo mais com menos. Você sabe que essa é a lei do mercado e não é diferente com as outras consultorias.
Então, nós lançamos esse produto, a gente vem mantendo ele e se você quiser, né, atuar como projetista, eu estou compartilhando conhecimentos que vai te fazer útil, desde a maneira de captar o cliente, analisar todas as informações desse cliente, definir qual é a linha que você tem que apresentar para atender aquela demanda. Falo também sobre como fazer um contrato de consultoria, que para você ter sucesso, né, não adianta também você ter um cliente e você não receber, então tem que ter um contrato. E o principal, a gente ensina a fazer o projeto. Então, se você quer aprender, de repente, para atuar nessa área, é muito importante você ter todo esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque senão você vai ficar aí, né, à mercê do mercado, você não vai conseguir fechar bons projetos, o seu projeto ele vai entrar para análise e vai ser reprovado porque realmente há muitas características que ninguém ensina. E essa metodologia, a gente veio justamente sanar essa lacuna que você não aprendeu na faculdade. Isso aconteceu comigo, né? A teoria até você pode aprender, mas a parte prática mesmo é muito difícil. Por exemplo, como você vai capturar o cliente? Hoje você sabe que todo cliente, toda empresa precisa de dinheiro, toda empresa precisa de capital de giro. Agora, será que aquela empresa tem condições de contratar o giro? Então, cabe a você, profissional da área, fazer toda essa análise, né? Primeiramente, nós temos que ver os 3 pilares principais do crédito. Primeiro, a questão contábil da empresa. Infelizmente, nós sabemos que a grande maioria das empresas, para não pagar o imposto, acaba tributando lá embaixo. Por exemplo, a empresa fatura por mês R$200 mil e aí dá ordem lá para colocar apenas 20 mil. O que ela está fazendo? Ela está sonegando imposto. Infelizmente é uma realidade que você que vai entrar no segmento de projetos, ou não sei se você já atua com algum tipo de consultoria, você vai perceber que há sim isso presente no mercado, infelizmente. Só que você sabe que o fisco ele está cada vez mais fechando o elo. Então a gente fala muito aqui que a empresa que sonega hoje vai ter problema no futuro. Então cabe a você, profissional da área, orientar o seu cliente corretamente. Você tem que ensiná-lo a ele vender, prestar serviço e ter lucro. E esse lucro ser suficiente para pagar todos os impostos, todos os custos fixos e ainda assim sobrar recurso suficiente para ele se remunerar e, logicamente, manter a empresa aberta. Então, isso é o nosso papel, é o seu papel que vai atuar como consultor. Então, o primeiro elo é a parte contábil da empresa, ver se ela está redonda, ver se ela tem realmente necessidade de capital de giro, observar o movimento mensal, ver se o EBIT dela é suficiente para ela manter aquele movimento, se a lucratividade dela é suficiente para ela pagar um financiamento, ou seja, são vários detalhes que você tem que ver na parte contábil. Então, você tem que ficar um expert nisso. Mas isso não é área de contador? Lógico que é área de contador, mas eu não estou dizendo isso. Cada qual no seu quadrado. Eu estou dizendo que você tem que saber ter os conhecimentos suficientes para analisar aquele balanço, para saber se você vai ter chance ou não num pleito de crédito para seu cliente. Sanado essa primeira questão, nós vamos para a viabilidade econômica do negócio. Será que a ideia do teu cliente realmente tem demanda suficiente para ele gerar lucro para pagar o financiamento? Não sei. Isso é você que vai ver. É você que precisa aprender, né, a fazer um estudo de mercado onde prove para o agente financeiro que aquela atividade tem muita demanda ou que aquela oferta tem bastante cliente, ou verificar, provar para o banco que apesar da concorrência, aquele seu cliente dentro daquele nicho pretendido vai ter chance do sucesso. Tudo isso você vai provar
com um estudo de mercado bem feito, né, com fontes confiáveis, onde você vai estruturar aquele estudo de mercado de forma que o analista, lá onde ele estiver analisando, onde ele não vai conhecer a empresa, geralmente a análise, por exemplo, em Manaus. Hoje, se você fizer um projeto em Manaus, a análise vai ser feita em Rondônia ou em Belém, dependendo do valor do projeto. Ou seja, o analista ele vai receber o projeto, ele não vai conhecer o empresário ao vivo, nem a empresa. Então, ele vai, através de informações que você colocar no seu projeto, é que vão ser determinantes para aquele estudo de mercado provar, né, convencer o analista que aquela atividade é viável. E o terceiro elo é o seguinte, é justamente a parte de garantia. Então, nós estamos falando aqui de três. Nós estamos falando da parte contábil da empresa, estamos falando da parte de viabilidade e agora a parte de garantia. A garantia vai depender muito, mas se você for apresentar para um fundo constitucional, o FNO, o FNE, o FCO, a garantia é na casa de 130%, ou seja, vamos imaginar que o seu cliente vai precisar de um projeto de investimento de R$1 milhão. Quanto que ele precisa apresentar? R$1.300.000 de garantia real. Mas, Marcos, o meu cliente não tem essa garantia, não tem problema. Essa garantia pode ser própria dos sócios ou de terceiros. Como é que eu vou garantir? Como é que eu vou colocar uma garantia de terceiro? Você vai cadastrar aquela garantia, o dono daquele imóvel, como interveniente, hipotecante, e você vai apresentar aquela garantia acompanhada devidamente de uma avaliação de um técnico credenciado junto ao banco. Ou seja, assim você fecha as três bases para sucesso em um projeto. Vou repetir para você. Empresa com a contabilidade em dias, dos 3 últimos balanços, mais um balancete com os últimos 60 dias. A viabilidade do negócio, onde você vai provar que aquele negócio é viável. E a terceira, a garantia, que é para, se tudo der zebra, aquela garantia vai lastrear a operação. Então, isso faz parte do nosso treinamento manual do projetista. Se você quiser saber mais detalhes, você me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook, onde a gente vai estar trazendo detalhes sobre esses 3 itens que nós falamos hoje, tá? Então, essa é o nosso dia a dia de economista. Então, se você tiver interesse em trabalhar na área de projetos, eu te convido a você me seguir. Você talvez não me conheça, né? Eu sou o Marcos Evangelista, fui presidente do Conselho Regional no ano de 2013, 2014 e 2015. A nossa chapa acabou de ser novamente eleita, não sei ainda se eu vou ser o presidente em 2021. E estou também como presidente atual do Sindicato dos Economistas do Amazonas. Tenho também participação em vários jornais, tenho um programa de rádio toda quinta-feira onde eu falo sobre economia, ou seja, eu tenho algum conhecimento já há 20 anos e quero compartilhar com você. Então, se você quiser saber mais sobre projeto, eu te sugiro, você que ainda está estudando economia ou você se formou, mas não é registrado ainda no seu Corecon porque você não sabe o que vai fazer, ou até mesmo já é registrado, mas não atua com projeto, eu te garanto que o projeto de viabilidade econômica é uma área bastante rentável, ok? Então, se você quiser saber mais sobre isso, segue os nossos vídeos e nós vamos detalhar muito mais sobre essa atividade. Grande abraço a todos, saudações classistas e sucesso na sua profissão.